Muito bem, vamos começar. Jefferson, primeiro eu queria te pedir desculpa encarecidamente, porque nós fizemos uma gravação maravilhosa. Foi boa. Essa semana, e aí eu fui fazer uma coisa lá, uma coisa meio mágica assim no meu equipamento e perdi o arquivo da nossa gravação, que estava sensacional. Não tem problema, essa vai ser melhor, vai ser melhor. Tenho certeza. Vai ser melhor. Porque agora a gente já é amigo, né? Como se fosse amigo de 20 anos, né? A gente já sabe um monte de coisa um do outro, então vai ficar mais fácil agora. É verdade. Né? Está na hora de você trocar os seus óculos? Você precisa de uma nova armação? Está precisando de um novo óculos de sol? Está cansado de usar óculos e quer usar lentes de contato? Precisa de uma lente mais moderna e tecnológica, aquela lente que escurece no sol, com fotossensível, aonde você tem 2 óculos em um só? Tem o óculos de grau e ainda tem o óculos de sol? Então está esperando o quê? Dá um pulinho na Ótica Reis e aproveite as grandes promoções, inclusive a grande promoção Pague 1, Leve 2. É isso mesmo, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um lindo óculos de sol. Rua Rio Grande, 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete, aqui no centro da cidade de Esteio. A Ótica Reis, que atende de segunda a sábado, das 8h30 da manhã até às 18 horas. O telefone é o 3033-6670. 3033-6670. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Bom, eu queria que tu começasse primeiro, contando a tua carreira, tá? Vou fazer o roteiro de novo. Perfeito. E depois a gente vai falar de outras coisas mais que tu faz, que são muito bonitas e maravilhosas, que eu acabei descobrindo que tu é um baita ser humano, né? Além de um cara de televisão, além de toda a tua trajetória de televisão e cinema, tu tem um grande ser humano dentro de ti. Obrigado, cara. Obrigado. Dentro de ti. Tu não vai começar a me deixar envergonhado aqui, que a entrevista vai durar 2 minutos. Pois é, Jairo. Primeiramente, uma honra estar aqui, cara. Uma honra muito grande estar aqui, sendo entrevistado por ti. Bom, a minha carreira é um pouco complicado de saber assim quando começou, né? Eu tive algumas influências interessantes, como o meu pai cinegrafista, né? O Odoni Silveira. Meu pai trabalhou na Cinegráfica Leopoldson durante muitos anos. E naquela época que a Cinegráfica Leopoldson atuava muito dentro do contexto cinematográfico aqui no Rio Grande do Sul, eu ia junto com meu pai para a Cinegráfica, tinha contato com José Mendes, Teixeirinha, Edson Acre, e para mim, para uma criança, aquilo era fascinante, né? Era fascinante. Eu dizia para o pai, papai, que coisa linda, que coisa maravilhosa, eu vejo eles aqui pessoalmente e vejo eles no cinema, não com essas palavras, mas já era assim uma coisa assim, aquele fascínio, né? Até que nós ficamos muito amigos do Edson Acre, que era um baita ator, né? Ele fazia desenho animado, uma das poucas pessoas do Rio Grande do Sul que faziam desenho animado. Tendo contato com essas pessoas foi uma coisa inspiradora, né? Foi uma coisa inspiradora. Agora, eu sempre falo, Jairo, tudo na nossa vida são momentos, assim, né? Muitas vezes aparece um momento e a gente precisa agarrar. Aí eu já dou um pulo, eu criança, dou um pulo aí para 1981, quando eu estava entrando no Parobé. Eu estava vindo numa escola pública, que era o Presidente Roosevelt. Entrei no Parobé, foi um choque, assim. No primeiro trimestre, assim, fiquei em recuperação em todas as matérias, assim, estava apavorado, incluindo essas matérias da língua portuguesa. E a professora de língua portuguesa chegou e disse assim para mim: tu gostaria de fazer parte do grupo de teatro? Eu te dou um ponto a mais na média. E eu me vendi naquele momento, né? Naquele momento, isso não, topo ir, mesmo sabendo que não era a minha praia. Eu nunca fiz isso, né? Tendo contato com o teatro, Jairo, eu posso te afirmar assim que a minha vida mudou, e mudou para melhor, né?
eu que tinha dificuldade para falar em público, eu que tinha gagueiras assim circunstanciais, muitas vezes eu lendo um texto, muitas vezes conversando com as pessoas, travava e eu não sabia o que era muita timidez. Entrei para o grupo de teatro e aí aquela coisa assim de tu começar a estudar, de começar a ter contato com pessoas das artes cênicas, fazer exercícios em casa, e foi indo, eu só tive uma interrupção quando eu entrei na Força Aérea Brasileira, na qual me orgulho bastante, né, ter sido soldado da Força Aérea Brasileira, soldado da PA, né, eu era um PA, né, então sempre quando tinha essas seguranças em aeroportos, aquelas alas, passava o presidente, né? Na minha época foi o presidente Figueiredo, né? João Batista Figueiredo, foi muito legal isso, e assim, ó, um orgulho muito grande. Fiquei quase 3 anos na Força Aérea Brasileira, né? E eu saí da Força Aérea Brasileira, fui direto para um banco, fui trabalhar num banco, que não tinha absolutamente nada a ver comigo, né? Mas era um emprego, pô, sair do quartel empregado era uma coisa assim, pô, ainda mais o Unibanco, né? Eu estou fazendo comercial aqui para o Unibanco, mas o Unibanco não existe mais, né? Então foi uma coisa muito forte, né? Eu ter conseguido um emprego. E lá no Unibanco eu descobri que tinha um sindicato, que é o Sindicato dos Bancários, e no Sindicato dos Bancários tinha um grupo de teatro. Aí eu pensei assim, não, vamos retomar. E ali eu tive contato com feras assim das artes cênicas do Rio Grande do Sul, né? Nair D'Agostini, Nelson Magalhães, Celso Santana, pessoas que trabalhavam muito essa coisa do teatro de rua, teatro dentro de caixa cênica. E aí foi assim um período assim fantástico, né? Em 86 eu estreiei a minha primeira peça profissional, que foi Os Sobrinhos do Capitão. Fizemos no Teatro Renascença e no Teatro São Pedro. Uma coisa assim que era muita gente, né? Então ali tudo não podia. E aí a coisa do teatro fantástica, ao vivo, a pessoa ali, tu sentindo assim a respiração da pessoa, né? Tu não podia errar. Se tu errasse, tu tinha que dar uma improvisada, né? E essa coisa eclética assim, que o teatro assim te ensina para todas as outras, né? Desde a música, a coreografia, tudo te ensina. Aí veio a televisão, né? Que foi a coisa do meu ponto forte. Uma produtora de elenco foi assistir a peça, gostou da minha performance e me chamou para fazer o teste, né? No primeiro, segundo, terceiro teste, reprovado, disse, não, isso não é para mim, né? Televisão, nem tenho cara para televisão, eu sou do teatro. Até que eu passei no primeiro, né? Comercial da Total. A Total acabou fechando, acabou abrindo outro, eu acho que não sei qual empresa que acabou assumindo a Total. Eu sei que eu era um violeiro, né? Fazia de conta, porque eu não sei tocar corda, tocava. E ali, Jairo, eu conheci botar entre aspas, né, essa fama circunstancial, né, de algumas pessoas me reconhecerem na rua. Hoje já é uma coisa normal, corriqueira, diária, né, até pelo fato de hoje eu estar assim muito dentro do merchandising ao vivo da Record e da Bandeirantes. E foi uma coisa assim que, assim, mas é bom isso, é gostoso, porque o teatro, com raras exceções, as pessoas ficam naquele mundo ali, né? Poucas pessoas, infelizmente, gostam de assistir teatro, vão assistir teatro, né? É claro que quando alguém te conhece do teatro na rua, é uma glória, assim, porra, que coisa boa, né? Hoje, por exemplo, eu estava lá na Record, um cidadão olhou para mim, mas eu te conheço do teatro. Pô, aquilo te dá uma coisa assim, pô, coisa boa, né, tia? E aí eu comecei a fazer comerciais, aí foi um em cima do outro, cara. Na época da RBS Vídeo, né, da 0512, não sei se está lembrado, claro, né? Claro. Então, fui colega dos caras que fizeram a RBS Vídeo. Pá, cara, fui colega deles. Foi colega deles. É. Tu trabalhou com eles, né? Trabalhei com eles, mas já não era mais a RBS Vídeo. A RBS Vídeo tinha parado. Não.
Mas eles foram anexados às produções da RBS, produziam, finalizavam os curtas, gaúchos, faziam outras coisas. Trabalhei com eles até em transmissão de futebol, às vezes faltava a suíte, a RBS tinha 3 suítes. Eles faltava a suíte lá, temos que fazer um futebol aqui e não tem suíte, vamos lá pro setor da antiga RBS Vídeo lá. Sim. Aí trabalhei lá com os queridões lá, que já estão todos aposentados lá, né? Tudo velhinho. Mas trabalhei com aquela turma lá, conheci gente legal, fera. Gente fera. Legal. A 0512 e a RBS Vídeo foi um marco, assim, na televisão do Rio Grande do Sul e do Brasil. Né? Dali surgiram não só os especiais para a RBS, mas também grandes produções comerciais, né? Grandes comerciais, né? Grandes diretores de cinema, hoje, como Jorge Furtado, começaram ali na 0512 e eu comecei a fazer e era uma coisa assim, sabe, Jair? Quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer e mais eles me chamavam. Só que eu fazia de tudo, cara. Eu fazia desde figuração. Eu chegava, eu olhava assim, ó, aquele comercial ali, ó, aquelas costas ali são as minhas, né? Aquele braço ali, aquele braço sou eu, aquela perna, aquela testa de lá. Então assim, ó, eu topava tudo, né? Eu lembro que a Cíntia Caprara, assim, me chamava direto, a Cíntia, direto, né? E aí, cara, começou a surgir, assim, outras oportunidades, outras coisas, mas assim, fazendo teatro junto. Sempre teatro e televisão. O que hoje, mesmo não fazendo mais televisão, que eu digo comercial, eu não gravo mais comerciais. Hoje eu sou contrato exclusivo da Rio Grande Resolve. Eu só faço, às vezes tem até os comerciais da Rio Grande Resolve, mas o que eu faço hoje, eu estou fazendo desde o dia 16 de junho, né, de 2021, é o merchandising ao vivo, né? 4 vezes, 2 vezes na Record e 2 vezes na Bandeirantes, né? Então eu dei uma parada com os comerciais. Mas em relação à minha carreira foi isso, só que com a chegada da minha filha Amanda, eu pensei comigo, só ator não dá, né? Eu preciso trazer um dinheiro mais certo, mais garantido. E aí eu resolvi fazer faculdade de pedagogia, que era uma coisa assim que num primeiro momento assim me encantou, assim, a pedagogia, né? E eu tive o privilégio muito grande de entrar para uma universidade que na época assim era muito boa, que era a Ubra de Canoas, né? E lá fiz a minha faculdade, mas em momento nenhum, Jair, em momento nenhum, te juro, né? Nunca pensei em ser professor. Só que chegou no final da faculdade, eu precisei fazer um estágio como professor. Eu dizia para minha orientadora, eu não quero ser professor, não tem nada a ver comigo, né? Eu quero ser pedagogo, quero fazer isso, aquilo. Não, mas tu tem que fazer no estágio na educação, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na faculdade. E eu fui fazendo, que era mais uma coisa de observação, e no final tinha que fazer o estágio. E aí aconteceu talvez uma das coisas mais determinantes assim da minha vida. Eu estava numa escola, não vou citar o nome, não é de Porto Alegre, mas uma escola do interior, e eu estava lá no fundo, sentado, observando para fazer o meu relatório. E era a terceira série, o terceiro ano, né? Que na época era a terceira série do ensino fundamental. E tinha uma senhora, uma professora, sentada, assim, né? Um quadro cheio, eu já cheguei, o quadro estava cheio, e as crianças, assim, se relacionando com ela, mostrando caderno, etc., e mostrando caderno. E no final, bem caótico o troço, assim, ela não estava nem aí, né? E no final, Jair, uma criança chegou, um aluno chegou e disse assim: professora, como é que eu estou hoje? E a professora disse: ó, você está assim.
E aí o pessoal começou a perguntar, e eu, professor? Não, você está assim, você está assim, você está assim. E todos perguntaram. E um menino, né? Um menino preto, pobre, magrinho, chegou e perguntou para ela, e eu, professora, como é que eu estou hoje? Ela chegou e disse, você, fulano, você não está nada. Até porque você não é nada. Você não é absolutamente nada. Teus colegas são, mas tu nem gente tu é. Ali, Jairo, nasceu o que é hoje o professor Jefferson. Ali eu disse, eu levantei, sabe? Chamei ela de estúpida na frente dos alunos, não podia ter feito isso, mas fiz. Fui na direção, reclamei dela. E fui para casa chorar em casa. De tal era a minha revolta. E ali eu disse, eu quero ser professor para fazer algo diferente. Não quero fazer a mesma coisa que essa pessoa, que esse ser humano está fazendo. Eu quero fazer algo diferente. E dali em diante, eu consegui um estágio numa importante escola de Montenegro, que é a Escola São João Batista. Tive a oportunidade de trabalhar na São João Batista. E ali eu fiz o meu primeiro estágio em filosofia, professor de filosofia, com uma turma assim maravilhosa. Ali, Jairo, além do ator, nasceu o professor Jefferson. Um cara assim que, sabe, tentava mudar a vida dos alunos. Para melhor, não para pior. Deixa eu fazer um parênteses aí. Esta criança que foi hostilizada por essa professora, hoje está no Presídio Central de Porto Alegre. Então assim, eu vi, tardiamente eu vi, que um professor pode fazer a diferença na vida de um aluno e na vida de uma sociedade. O futuro de uma criança. Exatamente. E ali, e fazendo esse estágio lá na São João Batista, lá na cidade de Montenegro, ali eu tive ferramentas e eu comecei, logo em seguida fui para uma outra escola lá em Montenegro, que é a Escola São José, né, Colégio São José, um colégio normalista, também com curso técnico. Ali começou a ser esculpido o Jefferson, até eu ter ganho a grande oportunidade de trabalhar nas escolas e faculdades QI, onde eu trabalhei durante 11 anos, 11 meses e 2 dias. A relação que eu tive com essa escola, com a escola QI, eu trabalhei no ensino técnico, curso superior e pós-graduação. A relação que eu tive com a QI foi uma relação de amor, assim, sabe? Eles acreditavam no meu trabalho, eles incentivavam eu fazer o diferente, eu fazer quase que um espetáculo em cada aula, né? Sempre no curso de administração, tanto graduação, quanto técnico, quanto pós-graduação, sempre no curso de administração. Eu adaptei, né? Eu tinha que trazer o conhecimento, mas a informação, mas também, né, o encantamento que eu tinha aprendido lá atrás na minha querida Ubra de Canoas. Então esse período que eu passei na QI foi uma relação de amor que eu tive pela educação, pelos meus gestores e principalmente pelos meus colegas e alunos, né? É uma coisa assim muito grande que eu, na rua, no Instagram, no Facebook, as pessoas se dirigindo para o professor Jefferson. Professor Jefferson, a tua aula modificou a minha vida. E é uma coisa assim muito forte, assim, né? Hoje eu estou fora da sala de aula, sinto muita falta, mas eu estou passando por um momento fantástico que é a Rio Grande Resolve fazendo merchandising ao vivo em 4 programas de televisão todos os dias, né? Mas o professor Jefferson ainda está aqui dentro, né? É aquela coisa assim de, sabe, é quase que
sou quase um soldado assim da educação, né? E o que é interessante, eu até cheguei a conversar contigo na nossa última vez que nós conversamos. Uma das últimas aulas que eu tinha uma aula que eu fazia aula aberta, a aula da família. Então eu pedia para os alunos trazer a família, trazer pai, mãe, ou o melhor amigo, ou a esposa, namorado, seja o que for. E a QI tem filiais, escolas em vários lugares aqui na região metropolitana. Sim, sim. Né? Cresceu enorme. Cresceu. E ela deu uma baixada, mas agora vai voltar com força, se Deus quiser. E tu sabes que eu estava dando aula num dos lugares meus, assim, que eu mais gostava de dar aula, na cidade de Alvorada, né? O público de Alvorada é um público, assim, fantástico, maravilhoso. Eu tenho muitos amigos em Alvorada. Meu beijo aí para Alvorada, para os alvoradenses. E eu fiz essa aula aberta, né? E terminei, aí eu pedi um feedback pro pessoal, agora eu quero o retorno de vocês. E aí teve um rapaz, né, também não vou citar o nome, que ele disse assim: professor, eu não ia vir, a minha mãe insistiu para eu vir, porque eu estava numa depressão assim, a ponto assim de tirar a própria vida. E a minha mãe insistiu para eu vir aqui, insistiu, e eu disse: mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir 3 aulas, não vai ter a 4ª aula, eu só vou assistir a primeira, a segunda e a terceira, dependendo eu só assisto as 2 primeiras, tá? Então assim, não vai ser a sala de aula, não vai ser a educação que vai, sabe, me tirar desse buraco negro que eu estou. E ele dizendo assim, aí eu fui na primeira, fiquei chocado, esse professor é louco. Aí fui na segunda, esse professor é muito engraçado. Aí fui na terceira, não, esse professor está mexendo comigo. E ele foi em todas. E ele narrando isso, dizendo assim: professor, eu estava a ponto de tirar a própria vida até assistir a tua aula. No momento que eu assisti a tua aula, eu retomei a minha estima, o meu amor próprio. E hoje eu estou aqui forte para tocar daqui em frente. Ele falou aquilo, velho. Bom, a aula terminou, né? As pessoas chorando. Lembro da minha diretora lá da cidade de Alvorada, que estava gravidona, assim, né? A Sharon teve uma crise de choro, né? As pessoas chorando, se abraçando, chorando, se abraçando. Então, assim, Jairo, a educação, ela é muito pouco valorizada nesse país, mas a educação, a sala de aula, ela é tudo, né? Ela transforma vidas. Então, assim, eu tenho dia 15 de março de 2021 agora, eu fui demitido da QI, né? Por essas circunstâncias, a pandemia, assim, foi avassaladora. Mas como eu disse, agora as coisas, se Deus quiser, vão começar a ser retomadas, né? Mas aí a QI precisou abrir mão de alguns professores, baixou muito o número de alunos, né? E aí, saindo da QI, eu fiquei desempregado, aí aceitei esse convite aí da Rio Grande Resolve, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Então, o professor está um pouquinho adormecido e hoje, vamos dizer assim, o ator, né, de merchandise ao vivo tá milhão. Pois é, e para quem não sabe ainda, quem não é da geração que assistiu, o Jefferson, ele é, teoricamente, talvez estatisticamente, o ator que mais fez comerciais no Rio Grande do Sul, né? Isso, Jairo, é um pouco assustador, assim, sabe? Porque até hoje ninguém me bateu, assim, sabe? Eu fui o que mais gravou comerciais, cara, é uma quantidade assim absurda. Eu tava contando até uns 15, 20 anos atrás, eu tava contando, tava na casa dos 400. Há 15 anos atrás. Há uns 15 anos atrás. Então, assim, é muita coisa. Eu pegava contratos assim, como é que eu posso dizer, contratos de exclusividade por 1 ano, e aí eu tinha que fazer
comerciais toda semana. Aí eu lembro que eu trabalhei para Costaneira, era 2, 3 vezes por semana tinha comerciais. Teve uma época nas lojas Colombo, a mesma coisa, a gente gravava quase que diariamente, toda hora na televisão, toda hora. Isso é uma coisa legal, né, cara? Tem muitos, né? Tem muitos dos meus comerciais no YouTube, né? Eu já achei comercial também. É muito legal, é Jefferson, você aí, Jefferson com 2 Fs e 2 Ns, Jefferson Coelho ou Jefferson Silveira, não estou bem lembrado. Tem bastante coisa ainda, não tem tudo, né? Tá muito longe, né? Tu tem esses arquivos contigo, né? Tenho, alguma coisa eu tenho. Tem um que é emblemático, que é o Frankenstein da Olinda, né? O cara que vai comer o copo, mas não come o copo, né? Tem o Fala Tchê da Claro, na época era Claro Digital, que eu saía na rua, fala Tchê, esse foi muito, né? São muitos, tem uns que são muito ruins. Nós vamos combinar, né, umas cara? Coisas aqui, tá? Vamos. Antes de nós ir pro próximo assunto, tu vai conseguir esse material pra mim aí, nós vamos fazer um programa só pra mostrar. Tá, não, é legal, claro que sim, é divertido. Porque é divertido. Outra coisa que eu queria falar contigo, Jefferson, é que depois de toda essa tua história de vida, como ator, tu é produtor, tu é diretor, tu é formador de atores mirim. Sim. Né? Ou seja, tem uma vida em volta da arte também, do cinema e da televisão. E depois passou esse período todo como professor, né? E um professor apaixonado. Tu tem um outro gosto pela arte também, que é a arte plástica. Isso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Isso, assim, ó, quando eu terminei a graduação na UBRA, eu fiquei meio assim, eu preciso fazer uma pós-graduação, preciso continuar estudando, né? Não ter só a graduação, mas também ter uma pós. E eu procurei por tudo, e nada encaixava, assim, nem na própria UBRA, assim, não, isso aqui não acho legal, isso aqui não, também não. E aí eu fui encontrar na Fevale, lá em Novo Hamburgo, uma universidade assim, cara, que me surpreendeu muito, assim, de tão maravilhosa, corpo docente fantástico, estrutura, tudo. E ali eu fiz uma pós-graduação em arte, educação, linguagens contemporâneas e história da arte, né? Uma espécie de um combo, né? E ali eu conheci os grandes abstracionistas da humanidade. Gerhard Richter, Jackson Pollock, né? E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu fiquei muito impressionado com o abstrato. Muitas pessoas olham para o abstrato e dizem, o que é isso? Aquilo me impressionou. E eu assim, como se fosse até uma criança, assim, eu disse assim, eu quero fazer isso. Eu quero pintar que nem o Jackson Pollock. Eu quero pintar que nem o Gerhard Richter. Eu quero fazer isso. E aí eu comecei a fazer algumas coisas, mas não tá bom, vai pro arquivo. Não tá legal, rasga. Aí eu tive nesse meio tempo, eu tive um contato com o Iberê Camargo, né? O Iberê Camargo, ele assistiu uma peça que era amigo do ator dessa peça que eu fazia, chamada O Homem da Flor na Boca. E o Iberê Camargo era amigo do Manuel Aranha, que era o protagonista, e eu era o coadjuvante, era só 2 atores. E aí ele quis retratar a peça, ele pediu para ir no ateliê dele retratar a peça, né, para ele pintar. E aí ele fez 22 telas desta peça. E o contato que eu tive com o Iberê Camargo foi uma coisa assim, sabe? Olha, eu nunca tive nada igual, assim. A emoção do Iberê Camargo pintando uma tela. Era uma coisa assim que não tem como descrever isso. E essas coisas foram contribuindo assim para o Jefferson, artista plástico. Até o momento que eu pensei assim, bom, agora eu quero fazer as minhas telas, né? E comecei a produzir, e eu comecei a vender em feiras de rua, né? Nunca entrei numa galeria de arte com os meus trabalhos, mas sim nessas feiras privadas. Aí eu consegui entrar no BRIC da Redenção de sábado,
Aí eu comecei a ser titular do Brick da Redenção de feriado, mostrando assim o meu trabalho. E paralelo às telas, as camisetas. Essa aqui é uma delas, né? Eu vi tuas camisetas. Eu comecei a me interessar pelas camisetas. Opa! Eu sou devoto de São Jorge, né? Então eu gostava de pintar São Jorge e também o abstrato. Tinta. E isso não fez apenas uma terapia, mas também uma fonte de renda, né? A parte terapêutica, sim, perfeita, né? Tanto é, até já havia falado para ti isso, que esta terapia me salvou na pandemia, porque foi complicado financeiramente, eu perdi turnos de trabalho e ficava enclausurado dentro de casa com a minha mãe, né? Só eu e a minha mãe. E aí eu comecei a pintar. Aí eu comprei tinta, era uma dificuldade para conseguir tinta, uma dificuldade para conseguir tela, né? E aí eu comecei a produzir, e foi mais ou menos que me salvou. Então, hoje eu sou um artista plástico, me considero um artista plástico, né? Muito influenciado pela pós-graduação que eu fiz na Fevale e muito influenciado pelo grande Iberê Camargo, né? O maior de todos os artistas plásticos, eu acho que brasileiro, né? Eu tive esse contato, que ver ele produzir, foi uma coisa assim, sabe? Jairo, ele chorava pintando. E a gente botou uma música, a gente fez um clima assim, ele pintava. E aí não estava legal, ele passava um preto básico assim, voltava a pintar na mesma tela. E foi muito fascinante. Incrível. Muito fascinante. Jefferson, como tu é um artista plástico e tu vende as tuas artes, né, tanto quadros como as camisetas, como é que a gente faz para entrar em contato contigo? Isso eu acho que é uma coisa importante. Olha, pô, legal. Eu tenho ali o meu Instagram, né? Jefferson com J, 2 Fs de França, 2 Ns de não, underline, aquele risquinho de baixo assim, Silveira, né? Por ali a gente faz por ali eu tenho contato com as minhas obras. Foi por ali mesmo que eu vi, né? Ali Jefferson underline Silveira, sempre com 2 Fs, com 2 Ns. Não é numerologia, não é loucura da minha cabeça. A minha mãe registrou assim o nome, né? Me trouxe algum problema, mas tudo bem, dona Jussara. Sabe por quê? Eu também estava com vontade de saber por que tem 2 Fs e 2 Ns. Não. A minha mãe é nome mesmo. É nome mesmo. Não é numerologia. Não. A minha mãe pirou, cara. Pirou. Jefferson com J, 2 Fs com 2 Ns. O meu irmão é Everton com dobre V e 2 N's no final, fica o Everton, né? E isso, inclusive, Jair, me trouxe muitos problemas, né? Problema em banco. Para te localizar. Né? Quando eu fui te localizar para fazer a pesquisa, né? Eu botava Jefferson e não te achava de jeito nenhum. Daí, por um acaso, eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Não, eu sei que o Jefferson é ator, portanto, ele conhece pessoas que eu conheço. Daí eu comecei a procurar amigos em comum e te achei. Legal. Daí foi assim que eu te achei. Isso me complicou bastante, né? Isso foi bem complicado. Agora eu quero trocar o assunto. Meu Deus, isso não foi combinado. Vamos cortar. Que é um assunto agora que a gente vai bater uma bolinha entre nós aqui. Que me surgiu essa ideia. Vocês viram aqui, ó, gente, que eu tô totalmente equipado. Álcool gel. Álcool que eu roubei da Azul, né? Ó, Azul, roubei da Azul lá, que tive que fazer uma viagem lá. Ó, o vidrinho tá cheio aqui e tem mais um álcool gel aqui, quer dizer, estamos protegidos, tá? Ou seja, o vírus aqui não chega de jeito nenhum. Eu tô com a máscara no bolso. E eu tô com o meu caderninho de anotações aqui, ó, que vocês podem ficar sabendo agora que o meu caderninho é do Mickey, tá? Eu uso o caderninho do Mickey. Tenho 55 anos, mas na mente a idade é outra, né? Jefferson, eu queria falar contigo um assunto que a gente vai voltar a conversar de novo, que tu prometeu para mim, numa outra entrevista que nós vamos tratar só disso, tá? Mas pra gente finalizar aqui, já que nós estamos no final do ano, vai ser uma das minhas últimas entrevistas de 2021. Pô, legal. E eu tava procurando um assunto, pode me servir também? Sim, mal educado. Além de tudo, mal educado. Um dos assuntos assim que me deixou muito tocado na outra gravação, que infelizmente eu perdi, né? Nós conversando sobre a tua carreira, né? Tem toda essa tua carreira de ator, de pessoa de televisão, de professor, pedagogo,
artista plástico, e aí a tua conclusão, tu chega assim, de tudo isso que eu fiz, de tudo isso que eu sei fazer, e a gente sabe que tu faz com maestria, o que tu melhor sabe ser é pai. Boa, cara. Então eu queria que tu desse uma palavrinha para nós aqui, pra gente encerrar essa entrevista aqui, mas assim, ó, para avisar para vocês, nós vamos bater esse papo, vai ser um papo que a gente vai ter que se preparar muito, porque eu também me emociono muito com esse assunto, mas nós vamos falar sobre isso, vamos criar coragem, vamos falar sobre ser pai. É uma coisa bastante delicada e até certo ponto fácil de falar, entre aspas, né? É como tu disse, eu sempre tive, desde que eu comecei a ser ator, até porque eu tentei passos maiores e não consegui, como ser ator da Globo, rodei em todos os testes, eu sempre tive dúvida do Jefferson ator, eu sempre tive dúvida às vezes, o Jefferson professor, o Jefferson artista plástico. A única certeza que eu tenho mesmo é que eu sou um bom pai. O Papai do Céu me deu a oportunidade de ser pai de 4 pessoas maravilhosas, ser pai biológico dessas 4 pessoas e ser pai do coração de outras 2, né? Então, assim, ó, no meu currículo, assim, eu tenho 6 filhos, né? 2 do coração e 4 biológicos. É um pouco complicado, assim, mas eu tenho muito orgulho de ser pai e a relação que eu tenho com eles é uma coisa muito forte e muito bonita, de envolvimento, de afetividade, de compromisso, né? E de zelo. Agora, semana passada, a mãe do João, a Suzana, pedindo, quem sabe a gente libera o João para ir para Tramandaí com os amigos, né? Eu disse, não, mas ele não tem idade. E a Suzana chegou a dizer assim para mim, mas ele tem 18 anos. Ele vai fazer 18 anos. Ele tem 17, vai fazer 18 anos. Já está na idade. Eu disse, não, espera um pouquinho. É o zelo, aquela coisa assim, eu estou errado, claro que eu estou errado. Então assim, ó, eu tenho o privilégio de ter o João como filho, mora em Montenegro. É o guitarrista? É o guitarrista, é o meu Jimi Hendrix. Ele toca. Em homenagem a essa entrevista que a gente, infelizmente, eu perdi, porque tu falaste isso, eu escutei Jimi Hendrix ontem. Olha só. Eu curti um Jimi Hendrix ontem. E semana passada eu fui na formatura dele de guitarra, ele fez 7, 8 anos de guitarra. Foi uma coisa muito emocionante, porque ele está sempre com o violão na mão, sempre com a guitarra, ele toca cordas direto, toca violino, né? O João toca teclado, ele é assim, ó, ele é quase um maestro, assim, com 17 anos. Mas acima de tudo ele é meu amigo, cara. Ele é muito meu amigo. Eu já estou na fase, agora estou segurando a coisa aqui, para não degringolar a entrevista. Eu já estou chupando a lágrima. Eu tenho o privilégio de ter, quando todos pensavam que eu ia ser vô, chegou a Antônia, a minha filhinha Antônia, que hoje tem 7 anos, que está se alfabetizando, né, com aulas online, a mãe dela, a Renata, uma maravilhosa mãe, ajudando na alfabetização, eu ajudando, a Dinda ajudando, uma criança assim que no dia dos pais, assim, ela me mandou, um dia antes do dia dos pais, ela me mandando áudios, uma criança de 7 anos me agradecendo por ser o pai dela, né? Eu também sou o pai da Amanda, que hoje está fazendo estágio no Divina Providência como psicóloga, que foi a minha primeira filha, assim, sabe? Todo cuidado, assim, eu lembro que eu tinha um videocassete e eu só tinha uma fita de videocassete que era do Rei Leão. Então ela ia lá para casa, só tinha essa opção, né? Então a gente assistia o Rei Leão, e nós tínhamos um texto assim que eu dizia para ela: somos amigos? Sim, somos. Vamos ficar sempre juntos? Vamos. Então eu tenho esse elo muito forte com a Amanda, né? E eu tenho uma Tise também, que tem 34 anos, que é farmacêutica, e que também, né, faz parte do coração aqui do velho. E eu tenho o Lucas e o Pedro, né, que são 2 irmãos
um deles está concluindo o doutorado na URGS, né? O outro trabalha com engenharia da computação. Então, assim, ó, o meu tempo, além de trabalho, é para eles. Estou sempre envolvido com alguma coisa, né? Amanhã, por exemplo, amanhã é 23 de dezembro, né? Não sei se eu podia falar a data aqui. Pode falar, então. Amanhã, 23 de dezembro, eu vou lá na casa da Antônia, nós vamos fazer uma oficina de arte. Então eu levo pincéis, eu levo coisinhas para ela comer, tintas, né? Então a gente estende um varal, assim, a gente fica horas e horas, né? Então, assim... Minha filha faz arte também. Ah, que coisa boa. Olha ali, ó, tu consegue enxergar ali? Tô vendo, que legal, cara. Ela é artista plástica. Que legal, cara, que legal. Tô vendo uns coelhos ali, uns orelhudos. E é uma coisa assim... ser pai é uma coisa que eu às vezes eu me sentia, quando eu era professor, né? De transbordar isso para os meus alunos. Então eu fazia uma aula muito específica para isso, sabe? Eu pedia todos os alunos, os meninos sentarem na frente e deixar as meninas um pouquinho para trás, assim. A aula é para vocês. Só que as alunas ficavam assim contra a mas por quê? Não, eu tenho uma mensagem para passar para os guri, né? E aí os guri ficavam meio aqui, né? E aí eu fazia uma aula da importância de você ser pai, a importância de você assumir a paternidade. Porque uma das coisas, Jairo, que eu mais escutava quando eu estava na sala de aula, que o professor é um padre, assim, ouvindo a confissão de todos, né? A coisa que eu mais escutava era o pai do meu filho vazou, o pai do meu filho sumiu, o pai do meu filho eu nem sei mais onde está. Ele se assustou e picou a mula. E eu, de tanto ouvir isso, eu resolvi dizer assim, não, eu preciso passar uma mensagem para os meninos. E eu fazia uma coisa assim, pesada, assim, sabe? E no final, quem me agradecia eram quem? Eram as gurias. As gurias assim, professor, legal. Né? Então eu chegava e dizia assim, assume, porque isso vai mudar para o resto da tua vida para melhor. Não vai te impossibilitar de absolutamente nada. Um filho só agrega, não divide, né? Um filho... Tá começando a ficar difícil de falar já. Não, por favor, eu quero que tu fale. Tá difícil de falar. Mas eu quero que tu fale. Então, assim... muitas pessoas que eu conheço, principalmente muitas alunas, não tiveram a oportunidade de apresentar o seu filho para o respectivo pai biológico. Então eu, como professor, novamente a coisa do professor, né? Eu pensei, então, eu preciso fazer a minha parte nesse sentido também. Tendo em vista que eu tenho esta loucura, essa disponibilidade para os meus filhos, mas principalmente o amor, né? Eu vou tentar passar isso para eles. E eu tenho certeza que muitos desses que eu faço, como eu te disse, eu fiz isso durante 11 anos, né? Muitos deles, certamente, quando chegou o que positivo, vou embora. Não, aquele maluco falou tal coisa, que vale a pena. Vou lá. Então, a vida, Jair, ela é muito boa, ela é muito gostosa. Às vezes nos dá umas rasteiras assim, que tu fica assim, meu Deus, mas eu não merecia isso. Mas a gente sabendo lidar com ética, com responsabilidade e principalmente com a afetividade, as coisas ficam bem melhores. Bem melhores. Bem melhores. Eu acho que eu consegui falar já. Não te esquece que vai ter o segundo tempo. Tá. Nós vamos tratar só desse assunto aí. Pessoal, eu queria agradecer demais a atenção de vocês aqui. Foi muito importante, assim, quando eu vi que eu tinha perdido aquela entrevista, eu pensei assim, não vou conseguir de novo, né? Vai demorar mais 6 meses para mim conseguir gravar com o Jefferson. E eu queria este momento aqui, sabe? Para mim era muito importante este momento aqui, porque a gente vive, eu também estou vivendo um momento especial na minha vida, né?
Eu tenho uma filhinha de 3 anos e 7 meses, e a gente passa por essas experiências, e muita gente sabe o quanto uma mãe é importante para um filho, né? E a gente sabe disso. A mãe é muito importante para um filho. Ela que conduz, ela é o fio condutor da vida de um filho. Mas vocês não sabem o que um filho é importante para um pai. Vocês não têm noção de que um filho é importante para um pai. E eu queria esse testemunho do Jefferson aqui agora, só para dar uma pincelada, para que no nosso próximo encontro a gente possa se preparar mais emocionalmente. Aí a gente pode chorar à vontade, tudo, vai os dois chorar junto, mas a gente vai falar de filhos. É uma coisa muito importante. A gente está vivendo um momento muito delicado no mundo, houve perdas. A mãe dos meus filhos, por exemplo, se foi esse ano, né? Então foi muito complicado. E queria te agradecer. Não, eu que te agradeço.